Boa tarde, pessoal. Estamos aí nessa tarde fria e gélida da minha cidade. Não sei como é que tá por aí, mas aqui tá gelado. Se de repente eu parar de falar e o vídeo continuar é porque eu virei picolé. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Objective-C. Como a gente tava falando aí também sobre o Google Android, alguns tutoriais. Inclusive tem que terminar um tutorial aí com vocês a respeito do SkyLite. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Objective-C e desenvolvimento para iOS. Então eu quis falar sobre isso, pessoal, com vocês, porque eu não sei quanto o pessoal que está assistindo esse vídeo, mas eu tive muitas dificuldades em relação à orientação a objetos dentro do iOS. E é isso que a gente vai estar vendo aí hoje. Então hoje a gente vai ver um pouco do conceito sobre Objective-C e as suas diferenças da maioria das linguagens voltadas à orientação a objetos, como Java e tudo mais. A grande diferença aqui realmente é a questão de sintaxe, como você vai instanciar essas variáveis e criar novas classes, chamadas de métodos, e também como você declara e gerencia essas novas classes. Além disso, a gente tem uma preocupação aqui que a gente vai estar olhando a respeito do Garbage Collector, né? Coisa que o Java gerencia para a gente automaticamente, e no caso do Objective-C as coisas não funcionam bem dessa maneira, né? Como aqui no Objective-C a gente vai trabalhando diretamente com ponteiros, existe uma preocupação com o gerenciamento de memória. Aqui, como por exemplo, dentro do Java, você estaria criando, por exemplo, uma classe chamada pessoa da seguinte maneira, né? Declarando que pessoa, que seria o nome da classe, nome da variável, igual new pessoa. Dentro do Objective-C, se a gente olhar aqui, por exemplo, eu posso estar instanciando uma classe, um objeto de uma determinada classe da seguinte maneira: nsdate, myDate, igual nsdate new. Essa colocação da iniciação do tipo data aqui no Xcode equivalia àquela instanciação da classe pessoa que a gente fez aqui no nosso TXT, certo? Nessa situação, os dois são a mesma coisa. Você está iniciando um objeto. O nsDate está referenciando a classe como pessoa, aqui também está referenciando. O asterisco aqui no caso está dizendo que a nossa variável aqui é um ponteiro dentro da memória, indicando para um determinado endereço. No caso, minha data é como fosse o nome da variável, igual, né, no caso new pessoa, aqui primeiro é o nome da classe seguido da palavra new, né, e a gente não tem os parênteses, e sim entre colchetes para iniciação da nossa variável. Aqui seria a mesma coisa. Acontece que dentro do Objective-C você pode, como eu falei, estar utilizando dessa maneira sem problema nenhum para você criar objeto, mas como aqui a gente trabalha com uma questão de ponteiros, inicialização de memória, você deve, deixa eu colocar melhor até essa palavra, né? Não deve, mas seria recomendável você utilizar a maneira de declaração de variáveis conforme o próprio Objective-C. Então, para quem desconhece, se você fazer dessa maneira aqui, ó, nsdate da mesma maneira que como a gente tem na linha superior, que eu acabei de criar, você tem aqui na próxima linha abaixo a criação de um novo objeto, igual a gente tem na linha acima, que usei a palavra new. A diferença da linha abaixo é que a criação variável passa por dois estágios, um da alocação de memória e outro da inicialização. Aqui você pode imaginar como, por exemplo, voltando lá no exemplo da classe pessoa, que a parte onde eu digo nsdate alloc, ele vai estar simplesmente reservando aquele determinado pedaço da memória, preparando para a inicialização da variável. Só que aquela variável ainda não vai estar iniciada, que é o caso aqui do pessoa PS. Quando eu faço logo após aqui o init, aí sim essa variável está sendo iniciada, exatamente como a classe pessoa. Acontece que o new ele faz esse
nessas duas fases automaticamente aqui dentro do seu Object. Só que além disso, pessoal, seria interessante você, por padrão, começar a utilizar inicialização de objetos da forma como eu mostrei no Objective-C diretamente, pois nem sempre, como vocês sabem, um objeto pode ser iniciado sem parâmetro. E no caso, se para essa inicialização desse objeto houver a necessidade de parâmetros, você não vai estar podendo utilizar como padrão new. Então, para você não estar utilizando dois padrões no seu projeto, usando new e às vezes o alloc com init, mas compensa você o que? Você realmente utilizar sempre o alloc com o init. Lembrando que, caso você só queira criar aquela variável sem iniciá-la, basta usar o recurso do alloc. E caso você quiser iniciar essa variável, você pode utilizar o init, ok? Esse aqui é o primeiro conceito que eu bati a cabeça, antes não entendia por que isso, por que aquilo. Aí você começa a pesquisar, você começa a entender um pouco melhor as coisas. Outra coisa que vale da gente dar uma olhada é a respeito das classes, como funcionam dentro do Objective-C e seus métodos e variáveis. Se você for no Xcode em New File, ele vai aparecer para você as opções. A gente vai trabalhar direto com uma classe Objective-C. Vamos dar um Next. Você tem que dizer se ela é subclasse de alguma classe. Aqui no caso, ele vai ser uma subclasse de NSObject. Como vocês devem estar imaginando, é realmente igual ao Java, né? Onde toda classe, né, estende de objeto. Aqui não é diferente, só que no caso, como a gente está trabalhando com Objective-C, ele herda de, em vez de Object, de NSObject, que nada mais quer dizer de que Next Step Object. Então, é a mesma coisa que Java. Vamos criar nossa classe, pode ser myClass. O add to targets é importante, está aqui dentro do Xcode, para dizer que na hora da compilação essa classe vai estar junto. E vamos dar um save. Está aqui nossas classes criadas, myClass.h e myClass.m. É importante a gente saber aqui como é que funciona. A gente criou uma classe na qual você tem dois arquivos, onde você tem o myClass.h e myClass.m. O H é o que a gente chama de header dentro do Objective-C. E o M seria a implementação da classe em si. Como vocês podem ver na implementação ali da nossa myClass.h, ela vê que ela tem a declaração de uma interface, assim como o Java. E a myClass.m tem a notação de implementation, que realmente é a implementação da classe em si. Então nós temos a interface, onde na interface vão estar as declarações das nossas variáveis, também como declaração do métodos. Só que, assim como lá no Java você tinha a interface, na nossa situação, mesmo criando a classe, ela vai ter sua própria interface, e essa interface vai ser realmente igual ao Java. Ou seja, você vai ter métodos nessa interface que não terão corpo, só terão uma declaração sem corpo. Você lembra dentro do Java que a gente tinha, por exemplo, uma interface pessoa, por exemplo, pessoa, é uma declaração da classe, e a chamada do método public comprar carro, né? A imaginação está bem limitada. Então vocês lembram que na interface a implementação do Java seria um método sem corpo. Aqui na interface do Objective-C o conceito continua, só que às vezes, além de a gente ter uma anotação de pública como Java, a gente tem dois tipos de anotação, onde você pode usar o sinal de mais ou o sinal de menos. O sinal de mais ou de menos não quer dizer a respeito do nível de visibilidade dele, onde, por exemplo, lá no Java a gente sabia que o sinal de mais significava que aquele método é público, e um sinal, por exemplo, de menos, né, falando aliás não de Java, né, sim na utilização de UML, que um sinal negativo significava que aquela classe é privada. Aqui nessa nossa situação, o sinal de mais ou menos vai servir para identificar se aquele método ele pode ser chamado através direto da classe, o que no Java a gente chamaria de método estático, e aqui o sinal de menos estaria dizendo que aquele método pode ser chamado através de uma instância do objeto de uma classe, certo? Então, se você quer que aquele método seja chamado através da instância de um objeto de uma determinada classe, você está colocando o sinal de menos, e não o sinal de mais. Então, que nem, por exemplo, como eu falei, digamos que a gente queira criar um objeto dessa minha classe, e a partir desse objeto chamar o método que a gente vai estar criando no momento. Então, sinal de menos, seguido do tipo do retorno dele, digamos agora no caso que nosso método vai retornar um void, e a partir de agora o nome do meu método, como por exemplo, visualizar
mensagem. Opa. Visualizar mensagem, ok? Então, essa seria a declaração de um método dentro da minha interface. Fora essa declaração daqui do método que a gente tem, esse método precisa estar implementado também no nosso corpo. Aqui, como vocês viram, é realmente só a interface do nosso método. Esse método também precisa estar implementado dentro do nosso corpo, ok? Uma coisa também que eu tenho que colocar para vocês é que a colocação do método da classe, vocês vão notar que aqui ele está colocando um determinado erro, tá? Por que que existe esse erro? Dentro da nossa interface, pessoal, dessa área, dentro do colchetes, as chaves, aliás, desculpe, são para quê? Para declaração de métodos não, de variáveis da minha classe. Então, qualquer método que você vai declarar dentro de uma classe aqui vai fora dessas chaves, mas antes do end, onde aqui sim vai estar terminando a minha classe, diferente lá do Java, que é limitado por chaves. Então, as minhas variáveis dentro dessa classe são colocadas dentro das chaves, somente as variáveis. Então, as variáveis vão receber o tipo, nível de acesso deles, então no caso aqui private, certo? E aqui a gente vai declarar o tipo das variáveis, como por exemplo, NSS string, lembrando que você tem que usar o asterisco para essa variável, dizendo que aquilo ali é um ponteiro para um determinado endereço de memória. Vamos colocar aqui, sei lá, nome, e vamos criar uma outra onSDate, por exemplo, data da criação, ok? Beleza. Criado o nosso método aqui, as nossas variáveis, a implementação dentro da classe também precisa ser feita aqui no corpo, né? No corpo do nosso objeto. A gente criou o header, agora temos que fazer essa implementação do que foi declarado no header. Aqui é o mesmo conceito de contrato com a interface que você tem dentro do Java, ou seja, tudo que é declarado no H precisa ser implementado no M. Agora a gente vai implementar os nossos métodos. Eu vou melhorar um pouco aqui o visual para a gente trabalhar, então eu vou esconder o painel inferior e o painel desse lado lateral e vou fazer abrir a implementação. Isso. Então notem que eu estava com a classe H selecionada, né, com a nossa interface, e cliquei no segundo botão do editor para ele trazer a nossa ferramenta H. É só para a gente ter aqui nesse lado a nossa visualização da nossa interface e aqui a visualização da nossa classe já implementada, né, da nossa implementação. Seguindo então, eu vou declarar mais um método, até para mostrar para vocês a relação de como declarar um método no Objective-C que usa mais um parâmetro, que vocês vão ver que aqui realmente existe uma diferença considerável entre Java e outras linguagens do Objective-C. Vamos chamar essa função de calcular número, né? Então, calcular número. O primeiro parâmetro dessa função vai ser um inteiro, que eu vou chamar ele de A, e qualquer outro parâmetro que eu queira adicionar a essa função, eu vou declarar agora com um nome estendido da função, que nem por exemplo segundo número, que ele vai receber também um inteiro, que vai se chamar B, ok? Então notem que existe uma grande diferença de quando você declara um método que vai mais de um parâmetro, né? No caso no Objective-C. Por exemplo, a gente podia colocar esse método aqui na realidade de somar números, certo? Somar números. O primeiro parâmetro seria o A, e você estaria estendendo o nome desse método, ou seja, dizendo para que vai servir na realidade aquele segundo parâmetro, e passando o tipo dele e o nome da variável. Assim, você poderá colocar métodos com mais um parâmetro, 2, 3 parâmetros. Eu vou fazer mais um método aqui, chamado, vai ser um void, é só nível de exemplo mesmo, chamado descartar mensagem. Eu não estou com imaginação forte hoje. Descartar mensagem. Só que esse método ele vai receber somente um parâmetro
chamo sendo uma NSString, mensagem, qualquer coisa, não tem problema. Isso. E com isso aqui, ok, void, ele está reclamando de alguma coisa aqui. Ah, tá, desculpe, eu que errei, erro meu, porque o nome da variável não vai dentro, desculpe, erro meu. Mensagem. A necessidade, pessoal, de você colocar aqui um ponteiro é porque você tem que lembrar que a gente está realmente usando o esquema de ponteiros dentro do Objective-C. Então o asterisco está indicando isso, certo? Que aquilo ali é um ponteiro para o endereço de memória e que a variável que aponta para esse endereço é a variável mensagem. Então notem que a declaração com uma única parâmetro não muda a estruturação do corpo do método, né? Só realmente quando você tem dois parâmetros ou mais dentro do seu método, que vai mudar realmente o corpo desse método. Aliás, não um corpo, né? Chamado do método. Ok? Então, agora a gente vai ver como a gente estaria implementando esses métodos aqui do outro lado, né? No corpo da nossa classe. Entre a tag implementação e a tag end, você vai estar colocando o sinal de menos. E para facilitar a sua vida, você não precisa nem digitar o void nem nada, você só vai digitar o nome do começo do seu método. Então notem que do nosso lado ali o primeiro método é o visualizar mensagem. Então se você já dá um VI ali, só dá um enter, ele já vai ter selecionado o nosso método. E aqui o corpo dele. Isso aqui está o nosso método implementado. Ok? Agora vamos implementar o nosso outro método, que é o descartar mensagem, ok? Tá aí também implementado o nosso método. E agora, por último, o somar números. Exatamente a mesma coisa. Já implementado os nossos métodos. Legal, pessoal? Tranquilo até agora? Espero que sim. Então, o próximo passo, agora que a gente vai estar olhando dentro do Objective-C, que também para mim foi uma incomodação, é a respeito dessas nossas variáveis, né? Como essas variáveis são privadas, a gente não tem acesso a essas variáveis por padrão. Para acessar essas variáveis, você poderia estar usando lá em Java os métodos getters e setters do Java, para poder estar acessando esses valores. Aqui eles também são válidos, certo? Eu vou melhorar um pouco aqui o visual para a gente trabalhar, então eu vou esconder o painel inferior e o painel desse lado lateral e vou fazer abrir a implementação. Isso. Então notem que eu estava com a classe H selecionada, né, com a nossa interface, e cliquei no segundo botão do editor para ele trazer a nossa ferramenta H. É só para a gente ter aqui nesse lado a nossa visualização da nossa interface e aqui a visualização da nossa classe já implementada, né, da nossa implementação. Seguindo então, eu vou declarar mais um método, até para mostrar para vocês a relação de como declarar um método no Objective-C que usa mais um parâmetro, que vocês vão ver que aqui realmente existe uma diferença considerável entre Java e outras linguagens do Objective-C. Vamos chamar essa função de calcular número, né? Então calcular número. O primeiro parâmetro dessa função vai ser um inteiro, que eu vou chamar ele de A, e qualquer outro parâmetro que eu queira adicionar a essa função, eu vou declarar agora com um nome estendido da função, que nem, por exemplo, o segundo número. Que ele vai receber também um inteiro, que vai se chamar B. Ok? Então notem que existe uma grande diferença de quando você declara um método que vai mais de um parâmetro, né? No caso no Objective-C. Por exemplo, a gente podia colocar esse método aqui na realidade de somar números, certo? Somar números, onde o primeiro parâmetro seria o A, e você estaria colocando, estendendo
o nome desse método, ou seja, dizendo para que vai servir na realidade aquele segundo parâmetro, e passando o tipo dele e também o valor da variável. O valor da variável não, o nome da variável. Assim, você poderá consecutivamente colocar métodos com mais um parâmetro, dois, três parâmetros. Eu vou fazer mais um método aqui chamado, vai ser um void, é só nível de exemplo mesmo, chamado descartar mensagem. Eu não estou com imaginação forte hoje. Descartar mensagem. Só que esse método ele vai receber somente um parâmetro, sendo uma NSString. NSString mensagem. Qualquer coisa, não tem problema. Isso. E com isso aqui, ok, void, ele está reclamando de alguma coisa aqui. Ah, tá, desculpe, eu que errei. Erro meu. Porque o nome da variável não vai dentro. Desculpe, erro meu. Mensagem. A necessidade, pessoal, de você colocar aqui um ponteiro é porque você tem que lembrar que a gente está realmente usando o esquema de ponteiros dentro do Objective-C. Então o asterisco está indicando isso, certo? Porque aquilo ali é um ponteiro para o endereço de memória e que a variável que aponta para esse endereço é a variável mensagem. Então notem que a declaração com uma única parâmetro não muda a estruturação do corpo do método, né? Só realmente quando você tem dois parâmetros ou mais dentro do seu método que vai mudar a chamada do método. Então agora a gente vai ver como a gente estaria implementando esses métodos aqui do outro lado, né, no corpo da nossa classe. Entre a tag implementação e a tag end, você vai estar colocando o sinal de menos, e para facilitar a sua vida, você não precisa nem digitar o void nem nada, você só vai digitar o nome do começo do seu método. Então notem que do nosso lado ali, o primeiro método é o visualizar mensagem. Então se você já dá um VI ali, só dá um enter, ele já vai ter selecionado o nosso método, ok? E aqui o corpo dele. Isso aqui está o nosso método implementado, ok? Agora vamos implementar o nosso outro método, que é o descartar mensagem. Está aí também implementado o nosso método. E agora, por último, o somar números. Exatamente a mesma coisa. Já implementado os nossos métodos. O próximo passo, agora que a gente vai estar olhando dentro do Objective-C, que também para mim foi uma incomodação, é a respeito dessas nossas variáveis, né? Essas variáveis são privadas, a gente não tem acesso a essas variáveis por padrão. Para acessar essas variáveis, você poderia estar usando lá em Java os métodos getters e setters do Java, para poder estar acessando esses valores, certo? Para mostrar do que eu estou falando, pessoal, eu vou colocar aqui mais um inteiro chamado número e vocês já vão entender por quê. Então, caso que eu queira fazer os getters e setters, vamos fazer basicamente do nossa variável aqui chamada nome. Então a gente vai ter, por exemplo, um cara que ele vai estar retornando uma NSString. Não esqueça de botar o ponteiro, né, no caso de objetos, que ele vai estar, que vai ser o nome dele, vai ser nome, certo? Ele não tem parâmetros e ele retorna o nome. E para o setter, a gente vai fazer um retorna void. Void, nome vai ser set nome. Set nome. E que ele recebe um parâmetro que é uma NSSstring. Esqueci de um pequeno detalhe. NSString em qual o nome vai ser novo nome. Onde o nome vai ser igual novo nome. Chatinho de fazer, né? Até porque a gente não está no Eclipse e não tem como gerar os getters e setters, mas é um modo de ser feito. Só que o que eu quero mostrar para vocês na realidade é que você não precisa estar se preocupando com isso aqui.
O que você poderia estar fazendo é exportando essas propriedades para que elas sejam implementadas automaticamente pelo Xcode, no caso, né, depois de compilado. Para ter esse recurso, basta você dar um property retain. O retain, aqui só para vocês entenderem, é a respeito do manejamento de memória, assunto que a gente pode estar abordando nos próximos vídeos, mas como aqui a gente existe uma alocação de memória por recurso, né, onde tem um contador a cada alocação de memória para que cada endereço, cada variável que aponta para aquele endereço de memória, a gente tem que usar o retain para que esse endereço de memória não seja desalocado antes da hora. No caso aqui o retain nss string nome. E daí é a única coisa que a gente precisa fazer na nossa interface. Para a gente ter os nossos getters e setters prontos, em cima da implementação da nossa interface, a gente simplesmente vai dar o synthesize na variável, ok? Isso pode ser feito para qualquer variável que a gente colocar. Ok. Isso vale para todas as outras propriedades. Então, tem aqui no caso o nsdate, data, descrição, mesma coisa, arroba synthesizer, data, descrição. E por último, eu quero mostrar para vocês a respeito do property em relação ao inteiro. Quando for um objeto do tipo de um tipo primitivo, que não seja de um tipo de objeto criado dentro do próprio do Xcode, você não precisa estar colocando o retain. No caso aqui, quando for um objeto primitivo, você pode simplesmente estar utilizando o property sem o retain. E depois colocar o synthesize dessa variável. Build successful, tudo rodando perfeitamente. Para finalizar, agora eu vou implementar a minha classe para vocês verem tudo funcionando e a chamada do meu método. Então eu vou importar a minha classe e vou criar um novo objeto na minha classe. Então myClass m é igual, já fazendo besteira, myClass m é igual myClass alloc init. E agora eu vou chamar o nosso método dentro do nslog para a gente poder estar vendo o resultado. O resultado da soma é porcentagem i, vírgula. Aí eu chamo o meu método, ok? Lembrando sempre do colchetes. Aqui ele está reclamando porque eu esqueci do asterisco, que é no caso do nosso ponteiro. Então o nome do método é somar números 5 e, sei lá, 12. Ok. E aqui ele também está reclamando porque faltou o arroba. Beleza. Se a gente dá um run agora, build successful, está aqui embaixo a nossa saída. O resultado da soma é 17. Então é isso, pessoal. Tutorialzinho aí que abordou uma iniciação ao Objective-C, não tendo intuito aí de mostrar nada sobre iPhone, nem o desenvolvimento de alguma aplicação para o macOS, e sim o conhecimento básico da linguagem. Os próximos aí a gente já vai começar com o desenvolvimento para iPhone,
E espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês aí nos próximos dias. E voltem sempre ao Café com Java. Aquele abraço.